Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Elisvânia Silva, sou discente do curso de Química na Universidade Estadual do Ceará, estou no 7º semestre e preparei uma aula para lá de especial para vocês. Vai ser uma aula no máximo de 15 minutos, mas que vai tirar muitas dúvidas sobre as cadeias carbônicas e como você pode classificá-las. E ao final teremos 3 questões para exercitar o nosso aprendizado. Vamos dar início então à nossa aula. Primeiro, precisamos saber o que são cadeias carbônicas. A cadeia carbônica é um conjunto de átomos de carbono e de heteroátomos que compõem as moléculas orgânicas. Mas o que são exatamente esses heteroátomos? Heteroátomo é todo elemento que não é nem carbono nem hidrogênio. Os principais heteroátomos encontrados em cadeias carbônicas são o nitrogênio, o oxigênio, o enxofre, o fósforo e o boro. Certo? Como vocês podem observar aqui, nessa primeira nós temos uma cadeia carbônica composta somente de hidrocarbonetos, carbono e hidrogênio. Nessa segunda, terceira e quarta, temos cadeias carbônicas compostas por heteroátomos, que no caso dessa segunda é o oxigênio e no caso da terceira é o nitrogênio. No caso, tem uma função nitrogenada, essa segunda, e essa terceira. E essa segunda tem uma função oxigenada. Já a quarta cadeia, nós temos uma cadeia fechada com um heteroátomo, que é o gás oxigênio, certo? Agora vamos simplificar para um melhor entendimento. Devemos também, primeiro de tudo, identificar o que é a cadeia principal. Para você identificar a cadeia principal da maneira correta, sempre vai ser o segmento de carbono que tem a maior quantidade de carbono. Começa a contagem a partir das ramificações e também das insaturações. E o que são essas insaturações? Insaturações são todas as ligações que não são simples, ou seja, é onde tem duas ou mais ligações entre carbonos. Então, é dessa maneira que você vai identificar a cadeia principal. Na primeira situação, nós temos que um lado é correto e o outro lado está errado. Por quê? Mesmo tendo a mesma quantidade de carbono, você dá prioridade para a melhor localização, ou seja, na primeira situação, nessa primeira imagem do correto, o segmento de carbono está em linha reta e as ramificações estão de uma maneira proporcional para a sua futura nomenclatura, para a sua futura identificação. Que no caso nós temos uma ramificação metil, composta somente por um carbono, e temos uma ramificação etil, que é um segmento de 2 carbonos consecutivos. Já nessa segunda situação que está errada, nós temos uma situação em que nós temos 2 carbonos que fazem parte da cadeia principal, porém estão identificados de maneira errada e estão criando uma ramificação que não é definida, ou seja, você não pode definir essa cadeia da maneira certa, porque ela não é uma ramificação correta, certo? Antes de darmos continuidade aqui na identificação da cadeia principal, eu devo falar uma coisa muito importante para vocês em relação ao heteroátomo. Por quê? O heteroátomo ele só é considerado heteroátomo se ele estiver entre 2 ou mais carbonos, ou seja, ele tem que estar entre 2 ou mais carbonos para ser considerado um heteroátomo. E quando ele não está entre 2 ou mais carbonos, como vocês podem observar aqui nessa primeira situação, vai ser somente uma ramificação de uma função, que no caso aqui a gente tem uma hidroxila, um OH. É uma cadeia carbônica com uma ramificação de hidroxila, mas não é um heteroátomo, porque não está entre 2 ou mais carbonos. Nessa terceira situação aqui da identificação da cadeia principal, nós temos uma sequência de gás carbônico, mas nada impediria se chegássemos no carbono 2 ou 3 e mudássemos a posição. No caso aqui do carbono 2, não impediria. Por quê? Porque nós teríamos duas
duas ramificações metil. Porém, se você chegasse no 3 e puxasse para o carbono 3, você teria uma extensão de duas ramificações, uma metil e outra etil, e não teria uma cadeia principal longa e na maneira certa, né? Então temos que dar prioridade para a lógica. Tem que ser a sequência de gás carbônico, de ligações carbônicas com maior cadeia de carbono, gás carbônico. Já nessa quarta situação, nós temos aqui uma cadeia principal em L com uma ramificação metil de somente um carbono ligado a 3 hidrogênios. Por que que nessa situação eu não poderia simplesmente fazer em linha reta como a terceira situação? A terceira, por quê? Porque eu teria na cadeia principal uma quantidade menor de sequências carbônicas do que eu teria sendo na forma de L. E eu teria uma ramificação maior, uma ramificação etil de 2 carbonos e não uma ramificação metil, que no caso da maneira certa seria. Vamos dar continuidade. As cadeias carbônicas, elas têm diversas representações. Nós temos a fórmula estrutural, a fórmula molecular, a fórmula condensada e a forma em linhas. A estrutural, mas também é conhecida como planar, é quando você coloca toda a situação, toda a cadeia, todo o composto e você vai abri-lo, você vai mostrar para dar entendimento com quem é que o carbono está ligando, certo? Já na molecular, você vai fazer um resumo de quantos carbonos tem na cadeia, quantos hidrogênios tem na cadeia. Se, por exemplo, se tiver nitrogênios, você vai colocar também quantos nitrogênios tem na cadeia. Essa é a fórmula molecular. Você vai colocar composto por composto e dizer a quantidade de cada composto que tem nessa substância, nesse composto por completo. Já a maneira condensada é como se fosse uma simplificação da cadeia da representação estrutural planar. Por quê? Porque, como vocês podem observar aqui, a condensada, nesse caso do exemplo, é essa daqui. Vocês podem observar que temos aqui um carbono, o carbono 1 está ligado a 3 hidrogênios. Então, eu coloquei o carbono e disse quantos hidrogênios estão ligados a esse carbono. No segundo carbono, eu tenho um carbono ligado a 2 hidrogênios. Terceiro carbono, eu tenho um carbono ligado a 2 hidrogênios. Quarto carbono, eu tenho um carbono ligado a 2 hidrogênios. E o último carbono, eu tenho um carbono ligado a 3 hidrogênios. Vai ser dessa maneira que você vai expor a representação da fórmula condensada de uma fórmula estrutural de um composto. E temos também a forma em linha, onde cada pontinho significa um carbono, ou seja, cada início de linha e cada final representa um carbono. Nessa situação aqui, nós temos 5 carbonos, certo? Temos 5 carbonos. Então, aqui na primeira pontinha significa um carbono, segunda pontinha 2 carbonos, segundo carbono, terceira pontinha 4 carbono, próxima pontinha, na verdade eu errei a contagem, 1, 2, 3, 4 e 5. São 5 carbonos nesse composto. E você vai pela lógica. Se o carbono ele já está fazendo uma ligação com outro carbono, então sobram 3 ligações, porque o gás carbônico faz 4 ligações, certo? Então sempre você vai estar nessa sintonia para ter uma representação da cadeia correta. Isso porque tem questões que pedem para você representar, principalmente quando você é do primeiro ano e está aprendendo química e as cadeias carbônicas. Temos também alguns tipos de ligações. Temos as ligações na cadeia saturada, que são ligações saturadas, que são também ligações insaturadas. E o que são essas ligações? A ligação saturada é somente quando eu tenho ligações simples, ou seja, um carbono ligando para outro carbono em uma ligação simples, um pauzinho somente. E são consideradas ligações sigma.
Já as cadeias insaturadas são ligações duplas e triplas. Quando é uma ligação dupla, uma é sigma e a outra é pi. E na ligação tripla, eu vou ter uma ligação sigma e duas pi. As cadeias carbônicas, elas se classificam de 3 formas com as suas subdivisões. As cadeias abertas podem ser normal, ramificada, saturada, insaturada, homogênea e heterogênea. Já as cadeias carbônicas fechadas, elas podem ser aromáticas e alicíclicas. E as cadeias carbônicas mistas, elas também têm as suas divisões, certo? Vamos agora aprender um pouquinho sobre as cadeias carbônicas abertas. As cadeias carbônicas abertas, elas também são chamadas de acíclicas e alifáticas. Nesse tipo de cadeia, os átomos de carbono se ligam e deixam as extremidades livres. Como vocês podem observar, nós temos aqui uma cadeia aberta. Temos também uma representação condensada de um composto. E é aberta por quê? É aberta simplesmente por não ter um outro carbono aqui, nessa posição aqui, fechando o ciclo. Aí seria uma cadeia fechada. E elas podem ser classificadas em acíclicas e alifáticas. As cadeias abertas normais, elas não têm ramificações, certo? Essa daqui, como vocês podem observar, tem uma ramificação. E as cadeias abertas ramificadas, elas possuem uma ramificação. Como vocês podem observar aqui nessa representação em verde, nós temos uma ramificação metil, próxima à cadeia principal. Então, ela é uma cadeia aberta ramificada. Essa é a diferença entre a cadeia normal e ramificada. A normal não tem ramificação e a ramificada tem uma ramificação metil, etil e etc. Temos também as cadeias abertas homogêneas, são aquelas que têm somente átomos de carbono, certo? E as cadeias abertas heterogêneas são aquelas que possuem heteroátomos na sua cadeia principal. Elas apresentam pelo menos um átomo que não seja carbono ou hidrogênio ao longo da sua cadeia. Nessa primeira situação, o oxigênio ele não faz parte da cadeia carbônica, por se encontrar no meio dos átomos de carbono. Já na próxima situação, o oxigênio faz parte da cadeia carbônica por estar entre os átomos de carbono. Então, ela é uma cadeia aberta heterogênea porque tem um heteroátomo na sua cadeia principal. E na primeira situação, não é um heteroátomo, não é heterogênea porque não está na cadeia principal, e sim numa ramificação, que é uma função oxigenada cetona. As cadeias fechadas, elas também são chamadas de cadeias cíclicas. Elas se ligam entre si e formam um ciclo, como vocês podem observar nessa primeira imagem. Elas também são classificadas como homocíclicas e heterocíclicas. Homocíclicas por quê? Porque no seu ciclo, na sua cadeia fechada, na sua cadeia principal, não tem heteroátomo, ou seja, não tem um átomo que não seja carbono e hidrogênio ligado com o carbono. E heterocíclica porque na sua cadeia principal temos um heteroátomo, como vocês podem observar. Saturada porque tem ligações simples e insaturada porque tem ligações duplas e triplas entre os carbonos. As cadeias fechadas, elas também são classificadas como aromáticas, pois tem um anel aromático. O anel aromático, como todos sabem, ele é composto por 6 ligações, 6 carbonos, que alternam as suas ligações entre simples e dupla, simples e dupla. Por isso que o anel aromático acaba aqui por ter um núcleo, por isso que ele é chamado de mononuclear. Ou seja, tem somente um núcleo, um anel aromático. Polinuclear porque tem 2 ou mais anéis aromáticos ligados um com o outro. E sempre vai ter essa alternância. Um carbono vai estar ligado com outro ligação dupla, o próximo vai estar com uma ligação simples. Dupla e simples, dupla e simples. Sempre fazendo essa alternância. E também podem ser cadeias aromáticas e alicíclicas. As alicíclicas, elas não vão exibir anéis aromáticos, diferente das cadeias fechadas aromáticas que tem um anel aromático ou mais e etc.
As cadeias alicíclicas, elas também estão divididas em saturadas e insaturadas, que são de acordo com as suas ligações. Como vocês podem observar nessas duas imagens, são cadeias fechadas, alicíclicas e insaturadas, porque eu tenho duas ou mais ligações entre os carbonos. E também as alicíclicas insaturadas são divididas em homogêneas e heterogêneas, porque as homogêneas não vai ter o heteroátomo na sua formação de cadeia fechada sem anel benzeno, sem o anel aromático. E a heterogênea vai ter um heteroátomo na sua composição. Como vocês podem observar, nós temos aqui o oxigênio na composição. E por que não é um anel aromático? Porque vocês podem observar aqui que nessa parte, ó, onde está amarelo, não tem uma ligação que caracteriza o anel benzeno, o anel aromático, a alternância de ligações entre duplas simples, duplas simples e duplas simples. As cadeias fechadas saturadas, como eu já falei, são aquelas que têm somente ligações simples de um com o outro, ou seja, uma ligação de um carbono com o outro. Já as insaturadas são aquelas que têm duas ou mais ligações entre os carbonos, duplas e triplas, entre os átomos de carbono. As cadeias mistas são aquelas em que tem a mistura entre uma cadeia fechada e uma cadeia aberta. Como vocês podem observar aqui, eu tenho um anel benzeno, mais a cadeia principal aberta. E nessa outra situação eu tenho uma cadeia fechada, que o anel benzeno também o anel aromático também é uma cadeia fechada, com uma extensão de uma cadeia aberta. Isso é o que vai caracterizar uma cadeia mista. É a junção entre cadeia aberta e cadeia fechada, e um ciclo e uma cadeia aberta. Agora nós vamos exercitar. Temos aqui uma questão da PUC do Rio Grande do Sul. O ácido etileno-diamino tetracético, conhecido como EDTA, utilizado como antioxidante em margarinas de fórmula. Essa aqui nós temos uma fórmula condensada, certo? Desse EDTA. E a questão quer saber qual o tipo de cadeia carbônica. Se é uma cadeia cíclica, alicíclica, fechada, heterogênea, aberta e etc. Como vocês podem perceber, é uma cadeia aberta, certo? Ela é acíclica, por não ter anéis aromáticos, é saturada por não ter nenhum tipo de ligação dupla ou tripla, e é heterogênea. Por quê? Porque nós temos aqui um nitrogênio na sua cadeia principal. Então, ela é uma cadeia heterogênea. Logo, o item certo é o item B. É uma cadeia acíclica, saturada e heterogênea. Confiram aí, ver se vocês estão aprendendo, certo? Vamos para a segunda questão. Nessa questão da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, temos que, na fabricação de tecidos de algodão, a adição de compostos do tipo N-aloamina confere a eles propriedades biocidas, matando até bactérias que produzem mau cheiro. O grande responsável por tal efeito é o cloro presente nesses compostos. A cadeia carbônica da N-aloamina acima representada pode ser classificada como... Então, vamos observar aqui a N-aloamina. Já podemos perceber que temos aqui uma função nitrogenada, que é um dos temas que eu vou abordar na próxima aula que eu vou elaborar. Temos aqui um nitrogênio, certo? Na verdade, 2 nitrogênios e o cloro. O cloro ele é responsável por acabar com o mau cheiro dessas bactérias, por isso que ele está presente nesse composto, a N-aloamina. Como vocês podem perceber, nessa cadeia fechada não temos ligações duplas e triplas. Então, é um composto de ligações saturadas. Temos diversas ramificações metil, composto por CH3, carbono e 3 hidrogênios. E temos também os heteroátomos, que são os nitrogênios. Logo, o item certo é o item C. É uma cadeia carbônica heterogênea, saturada e ramificada. Vamos para a próxima questão.
O nylon é um polímero de condensação, mais especificamente da classe das poliamidas, que são polímeros formados pela condensação de um diácido carboxílico com uma diamida. Uma das variedades desse polímero pode ser obtida por meio de uma matéria-prima denominada de caprolactana, cuja fórmula estrutural é essa abaixo. A questão quer que nós classifiquemos essa fórmula estrutural, que também temos aqui a fórmula molecular. Como vocês podem observar, é uma cadeia fechada, mas que não tem um anel aromático. Então, ela vai ser uma cadeia fechada alicíclica, sem núcleo, porque não é um anel aromático nem anel benzeno. É uma cadeia saturada por ter somente ligações simples na sua cadeia principal e é heterogênea por quê? Porque temos um átomo de nitrogênio na sua cadeia principal. Logo, ela é heterogênea, certo? Ou seja, o item certo vai ser o item C. Certo, gente? Eu agradeço desde já a participação de todos. Agradeço a todos que assistiram. Quem tiver algum feedback para me dar, pode me dar nos comentários, pois eu estou aqui para aprender mais e mais com vocês. Espero que todos tenham gostado. Como eu disse, quem tiver alguma sugestão, pode estar deixando nos comentários ou alguma dúvida, que eu vou ter o prazer de responder. E quem tiver mais sugestões de aula, também pode estar deixando, porque eu estou aqui para aprender mais e mais. Lembrando que essa aula foi principalmente para turmas do primeiro ano do ensino médio, mas também que pode ser aprendida até mesmo no ensino fundamental. Então, gente, foi um prazer ter estado com vocês. Até mais!